Oi para você aí do outro lado, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. Sempre para mim é um privilégio poder ser a sua professora nos próximos minutos de assuntos tão importantes que vai ajudar no nosso canal aqui do YouTube de saúde e bem-estar, onde você vai aprender a identificar, prevenir, tratar qualquer doença, qualquer raiz de qualquer doença física ou emocional através de uma foto do olho. E o tema da nossa aula hoje ele é muito profundo e eu quero trazer esse tema para cá. O tema da nossa aula é 3 pilares para você conseguir ser mais assertivo na avaliação do paciente. Eu vou trazer esses 3 pontos essenciais que você não pode deixar passar numa avaliação para que você possa ter segurança, para que você possa ter certeza do que você está falando na frente do paciente. E tem um ponto importante que a gente está aqui no YouTube, né? E se você assistir essa aula e fizer sentido para você, você falou, olha, essa aula ela foi um conteúdo de valor, essa aula faz sentido para mim, você pode compartilhar essa aula com alguém, que aí eu e você ajudamos a salvar vidas. A gente pode fazer esse combinado, já que o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de nós, que você possa também contribuir com esse conhecimento gratuito para que essas pessoas possam ser ajudadas também, tá bom? Lembrando que se você não está inscrito no canal, se inscreve, você ativa as notificações, porque aí toda semana, quando uma aula vir, você já, como já está inscrito no canal, você nem precisa se preocupar, você já recebe a notificação, porque aí você já é avisado dessa aula e você já assiste, você já tem acesso a esse conhecimento, tá bom? Lembra de deixar o seu like também, isso é muito importante para mim, porque quando você deixa o seu like, a gente entende que a gente está no caminho certo de te ensinar um conteúdo de valor, tá bom? E se surgir alguma dúvida durante a nossa aula, você pode fazer a pergunta que você quiser aqui embaixo mesmo, nos comentários, que eu mesmo vou te responder, tá? Lembrando que a nossa aula hoje ela tem esse tema, e a gente vai se aprofundar nesse tema, e eu já vou iniciar dizendo para você que para a gente poder ser assertivo, quando a gente fala dessa palavra, o que é um terapeuta assertivo? É um terapeuta que tem certeza, é um terapeuta certeiro, é um terapeuta que é como se ele pudesse focar no alvo e ele atinge o alvo na mesma medida que a gente atinge um alvo. Ele consegue ter essa profundidade, ele consegue ter essa precisão, tá? Você precisa fazer isso com o seu paciente. Quando uma pessoa senta na sua frente, a coisa mais importante para você tem que ser assertivo. A coisa mais importante para você tem que ser atingir o alvo daquele paciente. Agora, como? Como que um terapeuta ele consegue atingir o alvo do paciente e ter a certeza que ele atingiu? Porque é fácil a gente brincar desse joguinho de atirar o alvo, né? Você coloca lá um quadro e aí você pega um negocinho e você vai tacando. É fácil isso. Você pega um alvo e vai. É fácil você fazer o tiro ao alvo de brincadeira, mas e na terapia? Como que você pode fazer isso? Na terapia você precisa de 3 momentos com o seu paciente, ou 3 respostas, ou 3 certezas para que você possa oferecer para ele. Mas também com esses 3 pilares, você também pode cometer erros. E é disso que a gente vai falar, tá? O primeiro pilar muito importante é o início de uma avaliação. O início da avaliação, ele importa demais para você poder ter certeza se você está no caminho certo. E o que geralmente as pessoas mais erram é nesse primeiro passo, nesse primeiro pilar, que é o início da avaliação. Onde as pessoas esperam que se inicie a avaliação? Um terapeuta convencional, ele vai iniciar a avaliação dele ali, na frente do paciente, sem preparo nenhum, sem ter certeza do que ele vai falar para o paciente. Mas um terapeuta que é iridologista, um terapeuta que eu te ensino aí do outro lado, a você ser assertivo, você não vai começar na frente do paciente. Quando o paciente sentar na sua frente, você já vai ter todo o caso completo. Por quê? Porque uma boa avaliação, o início dela não é na frente do paciente, é antes, é no primeiro contato que ele teve com você lá no WhatsApp.
Nesse primeiro contato, você já pode pedir as fotos do olho do paciente. Nesse primeiro contato, você já pode combinar com eles. Falar, olha, você me manda as fotos aqui do seu olho? As fotos se tiram assim, assado. E se usa o celular mesmo para poder tirar foto. A gente não precisa de equipamento nenhum para você poder tirar foto do olho. Isso não procede, entende? Hoje o celular, ele tira uma foto excelente. Então, quando você pede para o seu paciente tirar essa foto, e essa foto vem para você, você pode ajudar o seu paciente a ter respostas. Você pode ajudar o seu paciente de maneira assertiva. Por quê? Agora você sabe o que acontece com ele. Agora imagina se você não sabe o que acontece com ele, você não tem uma foto, você não tem um respaldo. Você vai atender realmente seu paciente no escuro? Não tem como. Porque se você faz isso, esse é o pior erro que você pode cometer. É atender um paciente no escuro. Atender um paciente sem saber o que esse paciente traz. Qual é a história desse paciente? Esse é o primeiro pilar. O primeiro pilar e mais importante de você atender uma pessoa é você realmente descobrir quem é essa pessoa, sem que ela diga uma palavra, não precisa te dizer nada. E quando você tem a iridologia, exatamente como eu te ensino aqui, que tem várias aulas aqui no YouTube já te ensinando, quando você usa a iridologia, quando você usa uma foto do olho, para você poder identificar, prevenir, tratar o problema, fica fácil, porque na hora que você recebe a foto do olho, por exemplo, como uma foto como essa, tá? Vou te mostrar aí. Ó, uma foto como essa. Você recebe uma foto como essa. Aqui você já sabe se essa pessoa fala de si mesma, se ela não fala, por exemplo, nessa foto de olho. Essa pessoa é extremamente reservada. Se eu fizer perguntas abertas, essa pessoa vai me responder de modo fechado. Por exemplo, ó, como é para você isso e isso? A pessoa vai falar assim, é legal. Você tá bem? Tô. Por quê? Porque essa pessoa, ela é reservada, que eu já sei. Então, antes de você estar cara a cara com o seu paciente, ou você vai atender ele online, ou você vai atender ele presencial, antes, você já tem que saber como ele funciona. Pri, como que eu sei disso? Ali, no contato, ali na marcação de consulta, você já pede uma fotinho do olho dele. Que aí você já vai conseguir saber se ele é reservado, se ele não é, de que assuntos que ele fala. E você também consegue saber quais são os problemas que você vai tratar. Por exemplo, aqui nessa foto de olho, a gente consegue ver claramente um problema de tireoide, um problema de circulação, um problema gravíssimo de intestino, onde o intestino não segura as fezes. Essa pessoa tem várias idas no banheiro durante o dia para fazer o número 2. Mas por que eu sei disso? Exatamente porque eu tenho a foto do olho, não porque eu conversei com a pessoa. Eu não sei nada sobre ela. Aí sim você pode iniciar uma consulta, uma sessão. Então, o início do terapeuta, ele é muito importante. Ele não começa nesse tete-a-tete que a gente está tendo aqui. Ele não começa. O início de uma boa avaliação assertiva, uma boa avaliação que vai descobrir o alvo, que vai descobrir a coisa mais importante, o que tratar, como tratar, é isso que eu estou te falando, é usar uma boa foto de olho, uma foto tirada com celular, uma foto que essa pessoa pega o celular, tira a foto do olho e te envia. Essa foto pode te entregar respostas. Então, esse início, ele é o primeiro pilar. Se você erra nesse começo, você vai errar no final. Porque olha só, quando você recebe a foto do olho, aqui você consegue descobrir o que está acontecendo com a pessoa. Quando você não tem esse preparo, você vai no escuro para a sessão. Você vai cru para a sessão, você não sabe nada dessa pessoa. E aí, quem tem o terapeuta que ele não é do improviso, porque aí vai da sua personalidade, ele vai ficar assim, meu Deus, e agora? Eu tenho que improvisar? O que eu tenho que falar? E se esse paciente falar isso, o que eu falo? Aí agora, como é isso? Quando tem uma foto do olho exatamente como essa, isso não acontece. Por que isso não acontece? Você sabe exatamente o que você tem que falar para o paciente. Você vai olhar para esse paciente e falar assim, olha, eu já vi como você funciona. E eu vou te explicar um pouquinho de como você funciona. Tá vendo essa marcação? Ela é assim, assim, assim. Tá vendo essa outra? É assim, assim, assim. Tá vendo essa outra? É assim, assim, assim. Faz sentido? Você sabe o que falar. Você está extremamente segura do que você está falando. Por quê? Porque o início da sua sessão, você começou bem.
Você começou assertivo. Você já sabe o alvo, você já sabe onde tem que atacar, você já sabe o que tem que falar e como tem que falar. Você já sabe se esse paciente fala sobre os sentimentos dele ou se esse paciente não fala sobre os sentimentos dele. Tem terapeuta que chega e fala assim: olha, eu só vou atender mulheres, porque as mulheres são mais falantes que os homens. Por natureza é verdade, mas tem mulheres tão reservadas quanto homens. Aí tem terapeuta que fala assim: ah, mas é mais fácil atender mulher, porque quando eu atendo homem, eu não sei como lidar. Na verdade, não é que você não sabe lidar com homens ou mulheres. Você não sabe lidar com personalidades reservadas. E quando você tem uma foto do olho que mostra isso para você, você já também sabe qual é a postura que você tem que adotar com esse paciente. É isso que te traz segurança. Agora, se você nem sabe quem está na sua frente, como você vai ter segurança de como que aquela pessoa funciona? Por isso a importância de começar bem. Esse é um pilar muito importante. O primeiro pilar é o mais importante. Aonde você vai começar bem. O início da sua sessão precisa começar bem. E aí envolve você conseguir uma boa foto de olho, você entender o que a foto de olho diz, você saber avaliar essa foto de olho. Isso envolve tudo nesse primeiro pilar. O segundo pilar, que vai fazer você ser um terapeuta assertivo, descobrindo a raiz do problema e tratando e prevenindo, é durante a sessão. Durante a sessão é muito importante. Só que para você poder ter um bom desempenho durante a sessão, o início precisa ter sido muito bom. Você já precisa saber quem é que está na sua frente. Durante a sessão, você vai explicar para o seu paciente coisas que ninguém nunca explicou para ele. Você precisa pegar uma foto do olho, por favor, e você precisa saber explicar o terreno biológico dele. E não vai me dizer que terreno biológico é intestino, porque não é. Ah, em terreno biológico é a microbiota intestinal. Não! As bactérias, os fungos, eles existem dentro do nosso corpo total, do cabelo até o dedão lá do pé. Você tem bactérias e fungos que moram dentro de você. Agora, você vai analisar terreno biológico analisando só intestino? Não, você não vai fazer isso porque está errado. Isso é onde a maioria das pessoas erram. Elas erram analisando o terreno biológico só olhando para o intestino. Não. Você vai olhar terreno biológico olhando para o DNA. Você vai olhar terreno biológico olhando para a parte mais importante dessa pessoa. Você vai olhar terreno biológico. E não tem a ver só com o intestino. Microbiota intestinal, isso é muito raso. Então não cometa esses erros. Você que está aqui ouvindo, para você poder ajudar alguém, ajude a pessoa no que é, no real, no profundo. E durante a sessão isso vai ficar claro. Se você tem respostas profundas ou se você tem respostas rasas. Por exemplo, quando seu paciente pergunta assim, eu tenho dor de cabeça. Aí ele pergunta assim, e por que eu tenho dor de cabeça? Você sabe responder? Por que que o seu paciente tem dor de cabeça? Eu, através de uma foto do olho, eu consigo. Porque aqui não me deixa dúvida. Aqui eu já sei que essa paciente em questão tem dor de cabeça por causa da coluna. E que se ela não cuidar, ela vai desenvolver problemas reais. Problemas sérios daqui 5, 10, 15 anos. Mas agora não é um problema. Agora não é. Mas você que é um terapeuta durante a sessão, a sua sessão precisa entregar essas respostas. Que respostas, Pri? Você precisa explicar para o seu paciente qual é o horário que ele funciona. Você precisa explicar para o seu paciente quais são os órgãos que, desde quando ele nasceu, esses órgãos eles são desequilibrados. E que se ele não cuidar desses órgãos, vai afetar o corpo humano dele inteiro. Você precisa ser capaz de explicar durante a sessão para o seu paciente quais são os problemas que ainda não deram sinais, mas que ele precisa cuidar. Que aí você faz um trabalho e um terapeuta, você vira um terapeuta assertivo, um terapeuta de prevenção. Você não vai cometer o erro que todo mundo comete, né? Pri, qual é o erro que todo mundo comete? O erro de tratar só o problema. O paciente está com ansiedade, eu vou tratar só ansiedade. O paciente está com dor de cabeça, só dor de cabeça. O paciente está com dor de barriga, só dor de barriga. Você não vai fazer isso, porque esse é o erro que os terapeutas mais cometem. E isso não gera resultados, não traz segurança para o paciente. Quando é que você gera segurança para o paciente? Quando você entrega coisas que ele nem sabia dele.
Aí ele fala assim, gente, não é que faz sentido. É isso, eu sou assim. Como que você sabe se eu nunca falei? É, porque eu tenho um método de avaliação muito bom. E esse método de avaliação me ajuda a saber quem você é. Antes mesmo de você me contar. Eu não demoro 4, 5, 10 sessões para saber quem você é. Eu já sei exatamente quem você é. É aí que entra uma das coisas mais magníficas de a gente poder ajudar alguém. Durante a sessão, você entregar respostas convincentes, respostas verdadeiras, respostas reais de quem é a pessoa, baseado em todo o corpo humano dela. Tem terapeuta que entrega isso, mas é raso. Tem terapeuta que analisa, faz uma análise corporal. É importante, né? Mas é raso. Porque a análise corporal, ela não te mostra qual é a doença que essa pessoa pode desenvolver. Tem terapeuta que faz uma análise do pé. É bom, é importante, só que continua sendo raso perto do olho. Porque quando você faz uma análise do pé, você sendo reflexologista, reflexoterapeuta, você analisa o que está acontecendo no momento. Só que será que você sabe, sem perguntar para o paciente, o que é que vai acontecer com ele daqui 5, 10, 15 anos, a nível físico e emocional, só olhando uma foto do pé? Será que você consegue? Claro que não consegue. Por que não consegue? Porque essa terapia ela é excelente, mas ela é rasa no que diz a avaliação. Ela é um excelente tratamento, mas você pode juntar com a iridologia. Você pode pegar a foto do olho, saber exatamente o que está acontecendo e fazer um tratamento adequado, usando pontos no pé. Você pode fazer isso sendo acupunturista, você pode fazer isso sendo um massoterapeuta, uma massoterapeuta, uma psicóloga, um psicanalista. Você pode fazer isso com qualquer terapia que você tiver. A terapia que você tem, ela deve ser um excelente no tratamento. Mas você pode usar a foto do olho como uma excelente avaliação. Aí, durante a sessão, você vira imbatível. Tudo que você fala é certeiro, tudo. Eu falei é isso, eu falei é isso. Bate com tudo que seu paciente está sentindo, porque o olho não mente. O olho traz verdades, mas o olho ele contém o passado da pessoa, tudo que ela viveu, tudo que aconteceu com ela, a nível de registro. Isso pode adoecer ela, então você consegue ver no hoje o que está acontecendo com ela, no presente o que está acontecendo com ela, e traz as predisposições genéticas, tendências a desenvolver doença, porque o olho mostra a gravidade que está o problema, e você consegue saber se o problema está no início, no meio, ou se está numa fase gravíssima, que a gente vai tentar fazer alguma coisa por esse órgão, por esse paciente. Ele mostra isso a nível emocional e a nível físico. Então, a profundidade que você gera para você poder entregar para o seu paciente durante a sessão dá segurança para você e para ele. Porque ele fica assim, meu Deus, mas eu nunca falei nada. Com esse terapeuta, ele já sabe de tudo. Por que é que você precisa gerar essa sensação no paciente? Para ele poder confiar em você. O paciente só confia em você quando você tem respostas verdadeiras. E o olho não deixa a gente inventar. O olho, ele diz claramente o que está acontecendo com a pessoa. Ele é um dedo duro, mas ele é um dedo duro do bem. Que ele mostra exatamente o que é que você tem que fazer como terapeuta para poder recuperar. Quer ver um outro exemplo? Vou te mostrar uma outra foto de olho, tá? Ó, vamos pegar essa foto de olho aqui, onde a gente vê essa pessoa. Ó. Você vê essa pessoa, a gente consegue já ver claramente que essa pessoa ela tem uma ansiedade crônica, ela tem um intestino que ele depende do emocional dela, então as questões intestinais que ela tem são emocionais, mas tem como a gente também cuidar do físico, ela tem uma imunidade baixa por causa disso. O emocional, ele não é capaz de criar doença, mas ele é capaz de acelerar qualquer processo inflamatório, desequilibrado dentro do corpo. E aí o emocional parece que ele cria doenças, mas não é que ele cria, é que ele acelera. Ele acelera o que estava escondido, ele acelera o que ninguém nunca viu. E você consegue ver esses processos através de uma foto do olho. Por isso que a foto do olho ela é tão precisa. Por isso que você aí do outro lado, esse pilar, esse segundo pilar é importante de, durante a sessão, você ter a certeza do que você está dizendo para o seu paciente.
Então, que você desenvolva isso a partir do momento que você aprende a analisar uma foto do olho. E o terceiro pilar, e mais importante, ele tem a ver com o que você vai analisar. Então, ó, o primeiro pilar é o início da sessão. O segundo pilar é durante a sessão. E o terceiro pilar não é o final da sessão. É o que você vai avaliar na sessão. E aí eu preciso ser muito sincera com você. Você aí do outro lado, que já ouviu falar da iridologia, eu vou dividir uma coisa aqui contigo que você precisa saber. Existem as partes do olho, né? Então tá aqui, eu vou só dividir com você, tá? Ó, então tá aqui o olho, né? Ó, tá aqui o olho. E a gente vai aumentar. Então essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha, essa bolinha preta, o nome dela é pupila, tá? Essa parte alaranjada que você consegue ver, ó, tá vendo? Faz um anel alaranjado em volta, tá vendo? Tudo isso laranja, o nome disso é íris. Ó, é alaranjado, aqui em volta é azulado. Esse laranja é colarete, em volta é íris. Então, a gente tem pupila, a gente tem colarete e a gente tem íris. E a gente tem a parte branca do olho, que é toda essa parte que tá aqui. É a esclera. Por que é importante você saber disso? Porque tem iridologistas que eles só usam a íris. Eles só usam essa parte coloridinha em azul. Não faça isso. Não faça. Não faça isso. É muito raso você avaliar a vida de alguém só através da íris. É muito raso. Muito raso. É tão raso que você encontra esses mapas até na internet. De tão raso que é. Não faça isso. Não é só pegar um mapa e analisar ali os órgãos. Não faça isso. Você precisa saber avaliar a pupila. Então, toda pupila, ela tem um mapa. Você precisa saber avaliar a colarete. Toda essa parte laranja também tem um mapa. E você precisa saber avaliar a parte azul, que também tem um mapa. E você também precisa saber avaliar a esclera, que também tem um mapa. Você precisa. O que avaliar é mais importante do que entregar. Porque se você nem sabe por onde começa, como é que você vai entregar? Então, ó, o início da sessão, durante a sessão e o que avaliar. E isso daqui é o mais importante. O que avaliar vai fazer você conseguir começar melhor e vai fazer você entregar o seu melhor. É aí que isso te traz o resultado que você tanto precisa. O terapeuta, ele precisa gerar resultado para o paciente, ele precisa, e gerar resultado e melhora. O paciente precisa melhorar em pouco tempo na mão desse terapeuta. Se o paciente não melhora em pouco tempo, alguma coisa na análise desse terapeuta não está indo para frente. Então, precisa. Só que cada ser humano tem o seu tempo de melhora. E através de uma foto do olho, a gente consegue saber em quanto tempo essa pessoa melhora. Ó, eu vou te dar um exemplo. Aquela primeira foto que eu te mostrei, daquela paciente, aquela paciente, se ela faz o tratamento correto, em 60 dias ela tem uma melhora. Mas já tem outros pacientes, como esse aqui, ó, que eu vou te mostrar. Esse paciente aqui. Se esse paciente faz uma avaliação, em 15 dias ele tem que demonstrar uma melhora. Senão meu tratamento está errado. Você precisa ter essa segurança de pegar uma foto do olho do paciente e saber em quanto tempo eu vou gerar resultado para ele. É em 15, é em 20, é em 30, é em 60 dias? O que é que eu vou dizer para ele que aquilo vai gerar resultado para ele? O paciente, ele quer saber se aquilo que você vai passar para ele é certeza. Como que você pode entregar isso para ele? Entregando uma boa avaliação. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Eu tenho certeza. Aí tem terapeuta que fala assim, a gente não pode ter certeza, porque é o paciente que tem que fazer. Não, você tem que ter certeza. Porque se você está entregando algo para o paciente, você avaliou. Você tem que ter certeza da sua análise. Se ele vai querer ou não fazer, o problema é dele. Mas você tem que ter certeza que aquilo vai ajudar. E essa certeza só é conquistada, essa segurança, ela só é conquistada quando você faz a avaliação. E não só da íris, você faz avaliação de pupila, você faz avaliação de colarete, você faz avaliação de esclera e você faz avaliação da íris.
Você precisa gerar isso para o seu paciente, porque senão ele não vai se sentir seguro. Aí entra esse pilar tão importante, que é o que avaliar. Você precisa saber tudo isso na hora de avaliar. E aí, olha só o que acontece. Você já tem tudo isso. Aí você está de frente com o seu paciente e você vai explicar para ele como ele funciona. Você vai fazer um combinado. Você fala, olha, deixa eu te explicar como é que você funciona. Os primeiros 20 minutinhos sou eu que vou falar, porque eu vou te explicar como é que você funciona, você vê se faz sentido. Daqui a pouco você tira suas dúvidas, você vai explicando. Explica tudo que você viu no olho. Ele vai ficar chocado, porque muitas das dúvidas que ele tem são respondidas já no olho. Aí você não vai precisar se preocupar tanto com esse paciente. Você não vai precisar se preocupar com as dúvidas que ele vai trazer. Por quê? Porque você já tem certeza do que você está vendo. Aí ele vai fazer perguntas como, olha, eu tô com uma dor no tornozelo que não passa por nada. Você sabe o motivo? Aí você vai olhar a foto do olho, eu sei, tá aqui, ó. Tá vendo essa marcação? Tá aqui, o motivo é por causa disso, 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 disso. É isso que eu quero que você do outro lado tenha essa segurança em atender as pessoas e ter certeza do que você entrega para elas. Mas sem esses 3 pilares você não consegue. Não consegue, não dá certo. Por quê? Porque o paciente sabe quando você não é seguro. O paciente ele busca profissionais onde ele possa confiar. Então, o paciente ele fica assim: será que eu vou poder confiar em você? Confiar em você? Confiar em você? Não sei se você está tão seguro. Ele sente pela sua voz, pela sua explicação. Ele sente pelo rodeio que você dá. Não faça isso. Mostra, pega uma foto do olho e mostre. A foto do olho, a avaliação ocular feita por todos esses mapas, ela é a única chance que você tem de entregar para o seu paciente todas as respostas que ele merece e que ele precisa. Por exemplo, essa foto de olho aqui. Vou te mostrar. Ó, eu só tenho isso daqui. É só isso daqui. E aí? Se você só tivesse essa parte do olho de alguém, será que você conseguiria ajudar essa pessoa? Só pupila, né? Ah, mas pupila não é nada. Será que não é? Se você só tivesse isso, será que você conseguiria descobrir a raiz do problema do seu paciente? É isso que eu ensino. Você pode pegar vários vídeos aqui no YouTube, é exatamente isso que eu ensino. Eu quero que você desenvolva essa segurança na hora de você atender o paciente. Então, se você realmente quer iniciar bem, Pri, eu quero ter mais segurança no meu atendimento. Então, você precisa se aprofundar nessa avaliação, aonde engloba tudo. Pri, eu quero, durante a sessão, ter mais segurança para eu poder explicar para o meu paciente o que está acontecendo. Então, você precisa avaliar o seu paciente antes. Antes de você sentar com ele e conversar. Como que você pode fazer isso? Ensinando ele a tirar boas fotos de olho. Mas me fala, como que você vai ensinar alguém se você não sabe, né? Isso é muito perigoso. Então, por isso que você está aqui para poder aprender. Então, aprenda, se desenvolva. Sabe? Ensine o seu paciente a tirar uma boa foto de olho com o celular, que não depende de aparelho nenhum. Aí você vai avaliar essa boa foto de olho e você vai saber onde está o problema. E aí entra um ponto importante. Quando você sabe exatamente o que olhar, porque assim, ó, quando a gente pega uma foto do olho, ela pode ter muitas informações. Olha essa foto, ó. Muita gente quer saber o que é essa pintinha aqui. Mas você sabia que nessa foto aqui do olho, isso não é o mais importante? Que o mais importante está aqui? Aí você tem que avaliar. Mas tem gente que só vai olhar aqui. Ah, eu quero saber exatamente o que é essa mancha. E você sabia que dependendo da mancha é uma coisa muito grave? Mas é muito grave, muito mesmo. Que às vezes você tem que correr urgente para a pessoa, para o hospital, correr para um profissional específico, correr para poder fazer o tratamento. Por que é muito urgente? Porque o olho mostra que nem tudo que você acha que é importante é, mas dependendo da mancha é. E aí, quando você sabe avaliar o que é importante e como, aí você não tem mais esse medo. Você pega uma foto do olho e fala, olha, diante dessa marcação marrom, eu acho que tem outras marcações que eu preciso olhar. É isso que eu quero que você desenvolva. Você desenvolva essa segurança ao ponto de você conseguir ajudar qualquer pessoa. Por que você pode fazer isso? Porque você não está sozinho para você poder aprender isso.
Aqui, ó, eu tenho aulas toda semana, gratuitas, para que possa te ajudar, para que possa te ensinar a fazer isso, para que você possa desenvolver essa segurança, para que você possa desenvolver exatamente o que o seu paciente precisa. É isso que vai te dar assertividade. Lembra do tema da nossa aula? 3 pilares para você poder conseguir ser mais assertivo na avaliação do seu paciente. Quais são os 3 pilares? Esses 3 que eu disse, o início, você tem que começar bem, e você não inicia no tete-a-tete, você inicia antes, com uma foto do olho do paciente. O segundo, durante a sessão, que é você que tem que dominar a sessão, de você explicar exatamente, entregar as respostas que o seu paciente quer, e você não vai ter medo para poder fazer isso, porque o olho mostra exatamente todas as respostas que esse paciente quer. E o terceiro, que é o que, e como você vai explicar o que eu tenho que avaliar. Que você não pode ser um terapeuta iridologista olhando só íris. Não, isso é muito raso. Você precisa saber ver todo o olho e usar isso ao seu favor. Faz sentido isso para você? Você teve dúvida na aula de hoje? Você quer aprender mais sobre algum assunto específico? Coloca aqui embaixo nos comentários para mim. Eu vou ter muito carinho em olhar cada resposta, e se for uma sugestão de aula, eu vou ter muito carinho de colocar isso como um tema para eu poder te trazer aqui. Quem sabe um tema você escolhe e isso vira aula. Então coloca aqui nos comentários, Pri, eu gostaria de ter uma aula disso. Eu vou pensar com carinho sobre esse assunto. E a gente vai tentar incluir na nossa grade de aulas para poder te ensinar. Sabe por quê? O objetivo principal meu aqui com você é ser sua professora para poder te ensinar a identificar, a prevenir e tratar a raiz de qualquer doença física, qualquer doença emocional, olhando uma foto do olho para que você possa conseguir ser assertivo na hora de atender. Então não se esquece desses 3 pilares que eu te ensinei hoje. Se você tem dúvida, você pode colocar nos comentários uma sugestão de aula também. E se essa aula fez sentido para você, e Pri, eu quero agregar essa aula para alguém, compartilha, é gratuito. O conhecimento é uma coisa que ninguém tira de nós, então compartilha com alguém para que as pessoas possam saber disso. Tá bom? Muito obrigada por você estar aqui nesses minutos comigo, aprendendo em mais uma aula como que você do outro lado pode adquirir mais segurança para você poder identificar e prevenir e tratar a raiz de qualquer doença física e emocional só com uma foto do olho. Obrigada de coração pela sua atenção e até a próxima. Um beijo. Tchau!